Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o sociólogo e jurista português Boaventura de Sousa Santos para um diálogo em torno da conjuntura política latino-americana, que se encontra hoje em meio a dois processos, na verdade, três processos eleitorais: as eleições que ocorrerão amanhã, o segundo turno no Peru, as eleições que acontecerão, o segundo turno das eleições na Colômbia, dia 21 de junho, e as eleições de 4 e 25 de outubro no Brasil. Professor Boaventura, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É sempre um prazer renovado recebê-lo aqui. É um prazer enorme estar consigo de novo, Marco. Muito obrigado. Professor, o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia causaram certo estranhamento, né? Já que o candidato da extrema-direita, Abelardo de la Espriella, venceu o primeiro turno com quase 44% dos votos contra cerca de 41% do candidato governista, do candidato de esquerda, apoiado pelo presidente Gustavo Petro, Ivan Cepeda. Esse resultado lhe surpreendeu? Ou ele, na verdade, faz parte de um movimento geral na América Latina, mas também em termos globais, de ofensiva da extrema-direita por meios eleitorais, dentro das regras do jogo democrático? Por favor, Boaventura. Pois, Marco, é uma pergunta importante, porque eu acho que é um país que conheço bem, a seguir ao Brasil é o país onde estive mais tempo a fazer pesquisa, e que realmente, neste momento, esses resultados significam, têm interesse, não só para a Colômbia, e são importantes para a Colômbia, como são também importantes para a América Latina e até para a Europa. A primeira ideia que lhe quero comunicar é que eles significam, acima de tudo, talvez em primeiro lugar, que estamos a assistir ao fim da direita tradicional. A direita tradicional foi sempre uma direita que assentou numa seguinte ideia, que é conhecida, mas que é bom recordá-la, partindo dos três valores da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, tanto a direita como a esquerda, de alguma maneira, aceitaram os princípios da Revolução, e a diferença entre elas, foi que, enquanto a direita deu uma prioridade ao princípio da liberdade sobre os outros dois, igualdade e fraternidade, a esquerda deu mais prioridade ao valor da igualdade e da fraternidade. Professor, Essa foi... essa era a distinção, né, feita pelo Norberto Bobbio naquele livrinho, em termos de Claro, tamanho, né? não, Esquerda e direita, né? claro, não, fundamentalmente é essa. Esse, é conhecido na teoria democrática, eu próprio também já o escrevi há muito tempo, que foram esses valores. Claro que ficaram sempre de fora digamos, desta constelação de opções políticas, dois grupos que não aceitaram totalmente os modos através dos quais estes valores se iam realizar. Estes valores iam realizar-se através da democracia liberal. E foi esse também o pacto com acidentes na própria França de Napoleão e de Napoleão III. Foi esse o pacto que se foi criando, não é? Esses dois grupos eram, por um lado, o que nós chamamos forças de extrema-direita ou reacionárias, foram as forças que não aceitaram sequer os princípios da Revolução Francesa e substituíram-nos por três outros princípios: Deus, pátria e família. E, portanto, acharam que os valores da Revolução Francesa eram individualistas, secularistas
e não atendiam a estes 3 valores que eram os fundamentais. Foi aí que nasceu o que nós designamos por política reacionária, digamos assim. Não meramente conservador, que é a direita, mas reacionária. E, por outro lado, houve um grupo que nós designamos como extrema-esquerda, que foi aqueles que entenderam que os valores, sim, eram corretos, mas o meio da democracia liberal era incapaz de alguma vez os poder realizar de forma equilibrada. E esse grupo dividiu-se em 2 grandes grupos, desde o final do século XIX. Por um lado, os anarquistas e, por outro lado, os comunistas e os socialistas revolucionários. Portanto, foram 2 grandes grupos que tinham as suas divergências, não vem agora ao caso discuti-las, mas que ficaram, de alguma maneira, fora. O que acontece é que essas 2 grandes forças políticas, esquerda e direita, passaram a ser realmente a grande constelação da política moderna, no fundo, digamos assim, e praticamente a democracia passou a ser o único regime político legítimo. E as ditaduras foram sempre consideradas como aberrações, como perversões e como situações provisórias e ilegítimas que deviam ser postas de lado e superadas o mais rapidamente possível. Bem, o que nós assistimos neste momento é que, desde o final da União Soviética, e eu ponho uma grande atenção neste facto, esta ideia da constelação de uma democracia liberal e uma certa compatibilidade entre os 3 valores, tanto pela esquerda como pela direita, de diferentes maneiras, atendiam fundamentalmente ao facto de que este modelo tinha que ter êxito, precisamente porque havia um outro modelo, um modelo revolucionário, simbolizado pela União Soviética, para o qual e ao qual os trabalhadores de todo o mundo continuavam a ver como uma solução muito mais equilibrada e muito mais forte para os problemas da desigualdade que as sociedades capitalistas sujeitam aos trabalhadores. E, portanto, por essa razão e pelas lutas dos trabalhadores, o capital, porque é preciso ver que todo este sistema é um sistema que vai surgir ao mesmo tempo que a burguesia, a classe burguesa, o capitalismo se desenvolve, se amplia, e depois vai para as colónias, etc., o chamado capitalismo industrial. Esse capitalismo vai fazer concessões aos trabalhadores. Concessões exatamente para quê? Para evitar que os trabalhadores tenham a tentação de se revolucionarem, de entrar numa revolução contra o sistema. E essa ideia das concessões criou-se a ideia de que a democracia podia regular o capitalismo, podia controlar o capitalismo. E assim, a esse sistema de regulação do capitalismo, nós pusemos um nome. Esse nome chamou-se social-democracia. No sentido amplo, não uso apenas o sentido europeu. No sentido amplo, é a ideia de que os trabalhadores têm direitos e as classes populares a direitos sociais, à saúde pública, à educação pública, e que a tributação deve ser progressiva, isto é, os ricos devem pagar progressivamente mais de impostos, e são os impostos que financiam as políticas do Estado, que também trata, de alguma maneira, do bem comum, e há um ethos de serviço público. É um pouco isso que vai ser criado, e o Estado vai ser um campo de disputa entre a esquerda e a direita ao longo de tudo isto. Bem, coincidindo com o fim da União Soviética, vinha já a emergir. Na América Latina, aliás, vinha a emergir já desde os anos 70, quando o Pinochet instaurou a sua ditadura militar. É um modelo que nós viemos a chamar como neoliberal. O neoliberalismo é um modelo de capitalismo que assenta fundamentalmente na liberalização do comércio, na desregulação da economia, na privatização de todas as atividades do Estado suscetíveis de darem lucro, a minimização do papel do Estado e, no fundo, um privilégio total ao princípio da liberdade sobre o da igualdade,
sendo que a liberdade, para eles, é acima de tudo a liberdade económica. E, portanto, não é outra liberdade que lhes interessa. Mas este modelo vai ser o modelo dominante. Quando termina a União Soviética, assistimos exatamente, imediatamente, e não por coincidência, ao aprofundamento da crise da social-democracia. E a partir daí vamos entrar num sistema cujo fim está agora a ser presenciado por nós. Isto Professor, é... me permita fazer uma pergunta nesse Faz favor. momento. Tanto o senhor quanto o sociólogo francês discípulo do Pierre Bourdieu, Louis Vacan, cunharam dois conceitos, né, para dar conta da forma como o Estado passou a agir, da forma como a sociedade começou a gerir as exigências desse modelo neoliberal. Enquanto o Vacan fala do Estado penal, o senhor começou a usar a expressão fascismo social. Ou seja, o neoliberalismo não consegue administrar a pobreza de maneira democrática, estendendo também os direitos de cidadania para os pobres do mundo. Né? Ele vai precisar nos termos do Vacan, de um Estado penal, nos termos que o senhor cunhou, do fascismo social. É possível fazer essa analogia? São duas posições convergentes, porque o Vacan, que eu conheci, aliás, parte muito da ideia de que é o Estado só que controla isso. Eu parto da ideia de que esta transformação do Estado pelo neoliberalismo ocorre de par com uma transformação na própria sociedade, nas relações sociais, que faz com que na família, na escola, na fábrica, na comunidade, etc., nós começamos a assistir a situações em que alguma população tem um direito de veto sobre o bem-estar de outros, sejam os patrões, sejam os professores, sejam os estudantes, sejam as famílias, sejam as polícias. Isto é, cria-se uma situação em sociedades formalmente democráticas, porque elas são politicamente democráticas, mas são socialmente fascistas. Portanto, é uma concepção convergente, mas que de alguma maneira mostra que a relação entre o Estado e a sociedade civil também se alterou, não é? E foi essa a situação que nós viemos, a pouco e pouco, a presenciar, até que chegamos à situação em que nos encontramos agora. E o que nos encontramos agora é a seguinte: é que realmente este capitalismo, que tem tido como potência hegemónica, depois do fim da Guerra, da Guerra Fria, depois do fim da União Soviética, o único país, os Estados Unidos, este neoliberalismo tem vindo a dar sinais que mesmo esta democracia empobrecida, porque o neoliberalismo empobreceu a democracia, porque procurou fazer um ataque total aos direitos sociais, privatizar a saúde, privatizar a educação, privatizar os transportes, privatizar as infraestruturas, etc, etc. Portanto, ele enfraqueceu a democracia e a própria população começou a pôr-se a questão de saber se a democracia lhes traz bem-estar. Porque para as famílias é muito importante saber com que dinheiro podem contar ao final do mês para alimentar a família. Isso criou a ideia, sempre, foi esse, digamos, o charme da democracia, é que na democracia isso era possível fazer-se de uma maneira que garantia a liberdade, que não tinha polícias secretas, que não havia censura, que não havia prisões políticas e, apesar de tudo, havia mais bem-estar para as populações. Bem, o neoliberalismo é praticamente incompatível com essa ideia. Isto é, o estado de bem-estar passa a ser um estado de mal-estar, porque é o estado da crise permanente, das políticas sociais, degradação da educação pública, da saúde pública, são as privatizações, etc, etc, e o aumento da desigualdade. E, naturalmente, o aumento dos ricos. Isto é, um número cada vez menor, mas cada vez maior em termos de qualidade, dos bilionários, que era uma coisa que nós
nunca falávamos de milionários, passámos a falar de bilionários e agora até há um trilionário, que é o Elon Musk. Portanto, por isso eu sempre disse, como sociólogo, que não há gente pobre, há gente empobrecida, porque há gente enriquecida. E foi basicamente isso que aconteceu. Portanto, o que é que isto significa? Significa que esta democracia criou empobrecida, que não traz bem-estar às populações. Pode trazer algum, mas não traz realmente o bem-estar que elas queriam. Esta democracia tem ainda uma virtualidade importante, a ideia da soberania, e essa soberania pode ser usada pelos governos para poder, de alguma maneira, enfrentar o poder hegemónico dos Estados Unidos no que respeita às suas lealdades económicas, por exemplo, relações com a China, no que respeita ao controle dos recursos naturais, que é cada vez mais importante. Bem, e é aqui que começa o choque. No momento em que esta democracia empobrecida começa, de alguma maneira, a querer impor alguns limites de soberania às opções estratégicas e geoestratégicas da potência hegemónica, sobretudo na América Latina, bem, ela está imediatamente em perigo e é um alvo. E então, vários mecanismos que nós vamos analisar, e eu tenho o gosto de analisar consigo hoje, quase em primeira mão, é um trabalho que estou a fazer, mas podemos exatamente discutir, vamos assistir a vários instrumentos que fundamentalmente visam disciplinar os países, sobretudo desta região, porque a política de segurança nacional agora foi reforçada por Trump, portanto, assim que já se fala da doutrina Monroe-Trump, versão Trump, porque é uma versão que praticamente diz que os Estados Unidos têm o direito a intervir e a interferir com todos os Estados da América Latina, sempre e quando a sua segurança nacional esteja em risco. E, naturalmente, são os Estados Unidos que determinam quando a sua segurança nacional está em risco. Perante isto, realmente começaram a promover, preciso ver que tudo isto ocorre no momento em que há transformações também muito profundas na sociedade americana. E nós também temos que analisar isso. O que está a passar na América Latina não se entende sem a própria transformação que ocorreu nos Estados Unidos nos últimos 15 anos, que é uma transformação total. E essa transformação é que vai condicionar as políticas que estão a ser seguidas neste momento e que determinam, em meu entender, o fim da direita tradicional. Porquê? Basicamente porque em 2010 o Tribunal Supremo dos Estados Unidos decretou que, numa sentença, que os partidos podiam ser financiados sem limite e sem transparência pelas empresas, pelos sindicatos, por todas as organizações. É evidente que se falava de todas as organizações, mas quem tem dinheiro é o capital. E a partir daí, a democracia norte-americana acabou. Eu acho que quando se libera com opacidade o financiamento dos partidos, acaba, é a certidão de óbito de uma democracia. Não é imediato. A legalização, representou a legalização da colonização da política pelo mercado. É a legalização da corrupção, por isso é que nos Estados Unidos não há corrupção, porque ela foi legalizada. Quando se legaliza, só os outros países é que são corruptos. Bem, a partir daí podemos dizer hoje que os Estados Unidos não são uma democracia. E digo isso com todo o conhecimento, isto é, com toda a força. É uma oligarquia com eleições regulares. E são os oligarcas que determinam quem vai para o poder, quem é financiado e que políticas podem ser seguidas. É isso. E se vir bem, exatamente esta mudança política nos Estados Unidos vai fazer com que os Estados Unidos, para lutar pelo seu domínio, deixam de ter qualquer ideia democrática ou de defesa da democracia e passam a defender uma coisa estranha para muita gente na América Latina e no mundo, porque é que os Estados Unidos, hoje, a grande democracia, só financia, só apoia a extrema-direita, onde quer que esteja. Ora, a extrema-direita é antidemocrática
e visa destruir a democracia. Como é que é possível que os Estados Unidos estejam apenas a financiar e a apoiar a extrema-direita? A mensagem que o Trump acabou de dar para o Abelardo de La Espriella é realmente um documento. Aliás, o senhor verá esse documento reproduzido no meu texto, que mostra efetivamente uma ingerência total nos interesses dos países. E, portanto, essa ingerência vai fazer com que os partidos da extrema-direita sentem-se apoiados por Trump, porque ele apoia exclusivamente os candidatos da extrema-direita, em caso algum, apoiam um candidato só de direita. Já não digo dos de esquerda. É uma ilusão pensar isso. Ele, sempre que há uma oportunidade de extrema-direita, ele apoia o candidato de extrema-direita. E, portanto, isso é um apoio extraordinário porque vem com ele uma coisa nova, que são as novas tecnologias do que nós chamamos o tecnofascismo das redes sociais. Você não pode imaginar o peso que tiveram as redes sociais na vitória do Abelardo, porque ele não era conhecido e é o mais sofisticado que pode imaginar. O estudo que eu acabei de ler mostra exatamente não só que o partido dele, criado há pouco, não tem nenhuma consistência, foi o mais bem financiado na campanha e foi aquele que usou as redes sociais com mais sofisticação. É a Cambridge Analytica que tem apoiado o Trump e que causou o Brexit melhorada. Portanto, com base nisto, é evidente que a direita perde terreno e não tem força, porque ela ainda tem um elemento de soberania, tem o elemento de respeitar as regras democráticas, de respeitar o direito internacional, e o Trump, neste momento, está fundamentalmente numa deriva fascista de arrasar o direito internacional, arrasar a soberania dos países que estão sob a sua influência. E por isso, quem é que pode servir esses interesses? Os governos de extrema-direita. E isto é tão grave que realmente ele está a organizar um grupo, formou-se em março de 2026, uma aliança militar. Veja, não é uma aliança económica, é uma aliança militar que se chama o Escudo da América. O Escudo das Américas. O Escudo das Américas tem neste momento 12 membros. São todos os países que são de extrema-direita, ou que são pequenos, mas com extrema-direita ou de direita, muito radical. Está o El Salvador, está a Costa Rica, está a Trinidade e Tobago, está a República Dominicana, está a Bolívia, está o Equador, está a Argentina, estão 12, está a Guiana, inclusivamente. Uma organização, uma OTAN do Atlântico Sul, né? É uma OTAN do Atlântico Sul. E, naturalmente, gritantemente, faltam os 3 grandes países de desenvolvimento intermédio da América Latina, sendo que um é fundador dos BRICS, que, naturalmente, suscita imediatamente uma influência da China que os Estados Unidos querem liquidar. E esse país é o Brasil. Portanto, temos o México, temos a Colômbia e temos o Brasil. Portanto, estes países são alvo. Portanto, o que é que mudou para eu poder dizer que a direita tradicional está a desaparecer? Qual é, obviamente, a consequência disto? É que daqui em diante, na América Latina neste período, e digo-lhe isto com muita convicção, Marco, a opção é entre a esquerda e a extrema-direita. Porque a direita, na medida em que existe, só subsiste na medida em que se articula com a extrema-direita. Ela não consegue, de maneira nenhuma, ter poder, como antes pensava ter, sem a extrema-direita. Ela está a ser absorvida pela extrema-direita. Ora bem, é isso que nós vimos na Colômbia, onde vemos o partido da direita tradicional, da Paloma Valência, teve uma votação de 6, tal por cento. Claro que muita gente ficou surpreendida. E é evidente que este colapso da direita tradicional
é particularmente intenso na Colômbia. Eu vou-te explicar porquê, no meu entendimento, não é? Porque é particularmente aberrante que o Centro Democrático do Álvaro Uribe, que é o maior partido do Congresso, não consiga, nas eleições presidenciais, mais de 6,8% dos votos. Isto não se explica. Bem, não tem a ver com a candidata Paloma Valência, tem a ver, em meu entender, com o seu vice-presidente. O vice-presidente, Oviedo, é um homem abertamente e publicamente homossexual. E o facto de a direita tradicional ter dado um sinal ao centro ou até à esquerda de que pode pactuar em certas políticas identitárias com a esquerda, tendo um vice-presidente homossexual, o país conservador, onde está a direita, hoje cada vez mais religiosa, é misógina, é homofóbica, é antitrans, é antifeminismo, é machista, é racista, é exatamente a direita do Abelardo e, portanto, eles sentiram-se traídos por essa presença e migraram facilmente para a extrema-direita. E é por isso que a derrota da Paloma Valência é tão forte. O mais significativo, obviamente, é que os dois grandes partidos, os dois grandes candidatos são, por um lado, a esquerda, por outro lado, a extrema-direita. E a extrema-direita acima do candidato de esquerda, do Ivan Cepeda. E aqui há uma coisa interessante, Marco, que também deve ver, antes de voltarmos à interferência dos Estados Unidos, que é o que interessa mais para o Brasil, porque para mim será outro texto que estamos a preparar, Brasil alerta máximo, isto disto, fundamentalmente. Mas, portanto, fundamentalmente é o seguinte, a esquerda não teve um mau desempenho nas eleições da Colômbia, porque na primeira volta de 2000... Como? Não ouço. Não está som. Não, está fechado, o som está fechado. Me ouve agora? Agora sim. 41% dos votos é uma quantidade significativa de votos. É alguma coisa em torno da votação do presidente Lula no primeiro turno, né, que chega a 40, cerca fica nessa faixa dos 40%, 45% dos votos, né? Então, não são desprezíveis, muito pelo contrário, a quantidade de votos. É uma vitória, quer dizer, o presidente o Gustavo Petro, na primeira volta em 2028, em 2022, teve 8, tal milhões de votos, enquanto o Ivan Cepeda tem 9, tal milhões de votos, ou seja, aumentou o número de votos que vota à esquerda. Não foi mal, digamos assim. O problema todo, naturalmente, é que agora, e veja, curioso, uma Paloma Valência, que tinha um vice-presidente homossexual, imediatamente diz que vai apoiar o Abelardo de la Espriella. O vice-presidente não se pronunciou ainda, mas ela disse imediatamente, quer dizer, a direita não tem salvação. Sabe que para ter poder tem que se chegar à extrema-direita. E, portanto, professor, só para fazer uma analogia e uma pergunta antes da gente retornar a esse processo de interferência dos Estados Unidos na política latino-americana. Bom, analogia para o público brasileiro, basta pensar nisso que o senhor acaba de dizer sobre o desaparecimento da direita tradicional, naquilo que foi a história do PSDB na realidade brasileira. A polarização política e eleitoral do Brasil entre nas décadas de 90 e na primeira década do século XXI se deu em torno do Partido dos Trabalhadores e
do Partido da Social Democracia Brasileira, e hoje o PSDB não tem sequer, quer dizer, fala-se da possibilidade de Aécio Neves ser lançado candidato à presidência pelo PSDB, mas não figura nem entre... não chega a 5% das intenções de voto, ou seja, aquilo que representou o PSDB, que é diferente daquilo que caracterizou o PSDB nas suas origens, com Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, que mudou completamente no decorrer dos anos 90 e no início do século XXI. A alternativa PSDB desapareceu completamente, né? E desde 2018 a polarização se deu entre a extrema-direita e a esquerda moderada representada pelo PT. Eu acho que isso... Sem dúvida. Isso, para quem nos acompanha aqui na realidade brasileira, dá conta do que o senhor acaba de dizer. A pergunta, professor, é sobre alguma coisa que vinha sendo elaborado por setores da esquerda brasileira, que era contrastar o tipo de governança levada a cabo por Lula do tipo de governança levada a cabo por Petro na Colômbia e por Sheinbaum no México. Enquanto Lula não fazia um apelo às massas, né, no seu fazer política, no seu ato de governar, e se fazia essa exigência, sempre tendo como comparação o que Petro e Sheinbaum fazem na Colômbia e México, respectivamente, que era um constante chamamento à participação popular, às manifestações, etc. A pergunta é, essa comparação, tá, que tinha como objetivo exatamente tentar convencer Lula da necessidade de incitar as massas a irem às ruas, né, para apoiar o seu governo, etc. Essa comparação, ela, no fim das contas, demonstrou que o risco da extrema-direita e a força da extrema-direita, ela independe dessas ações, digamos, mais conciliatória da parte de Lula e mais confrontacional da parte de Petro e Sheinbaum. Essa comparação, tendo em vista a força da extrema-direita, ela não guarda eficácia e eficiência na política? Não, pelo contrário. Eu penso que ela tem eficácia, isto é, o Lula está mais em perigo que os outros. O Lula está em perigo. E é bom que o PT, nesta altura, tome conta disto. O Lula está em perigo, a reeleição do Lula. E porquê é que está em perigo? Está em perigo porque nós vamos assistir a uma ingerência dos Estados Unidos brutal no grande parceiro da China, porque é fundador dos BRICS. E que essa vai ser extremamente forte. E ela já está a começar. E podemos depois discutir o PCC e o Comando Vermelho, não é? Que é o princípio, é apenas o princípio. É apenas o princípio, as tarifas e tudo vai agora continuar. Portanto, eu acho que, neste momento, qual é a diferença que a gente pode ver? Bem, a Sheinbaum é preciso ver que tem atrás de si um partido que tem a maioria absoluta no Congresso do México. Isso foi o grande trabalho do André López Obrador. Um trabalho político, de formação política, de base. Um líder que visitou todos os cantos do país, todos os grupos, as periferias, todas as associações, um trabalho extraordinário de base ele fez ao longo do seu primeiro sexênio, ou do seu sexênio, 6 anos, não é? E que teve inovações extraordinárias no campo da comunicação, que foram as chamadas manhanitas, que foi o AMLO, todos os dias de manhã, falar para a imprensa para estabelecer a agenda e não permitir que os meios da direita estabelecessem a agenda. Se vir bem, a Cláudia vai continuar exatamente na linha. Portanto, é uma situação diferente. O caso do comparação do Petro com o Lula é também bastante interessante. Pelo seguinte, quando a gente vê hoje o que é que as pessoas dizem que melhorou, não melhorou na Colômbia, torna-se claro
que houve melhorias nas condições de vida dos trabalhadores mais pobres na Colômbia. Houve distribuição de terras, com base nas ideias do acordo. Houve aumento significativo do salário mínimo. Mas muitas das políticas que ele prometeu, nomeadamente a grande política da reforma da saúde, não a conseguiu impor. Portanto, o Petro ficou muito aquém do que tinha prometido. Mas o Petro tinha uma outra vantagem. É que o Petro tem um discurso absolutamente brilhante, que nós chamamos política simbólica. Se o senhor ver nas organizações internacionais, sobretudo na ONU, o Petro lançou temas que ninguém lançava mais, com uma coragem extraordinária, a questão da ecológica, por exemplo, foi ele que a lançou. O que é que isto deu? Deu a muita gente da Colômbia, pela primeira vez em muitas décadas, uma imagem de ter orgulho de ser colombiano. Isto é pura política simbólica. Porquê? Porque o colombiano, quando ia para a Europa ou quando ia para os Estados Unidos, era sempre identificado com o narcotraficante. Quer dizer, colombiano quer dizer narco. Não? A partir com o Petro, não. É um presidente que tem uma leitura extraordinária do mundo e que é extremamente progressista nos discursos que faz. Os discursos mais impactantes, aonde quer que vá. Seja em Davos, seja na ONU, seja em qualquer outro sítio. De maneira que esta política teve alguma eficácia simbólica, mas a eficácia que se traduz também em votos, e fez com que se mostrasse claramente que o Petro, apesar de ser uma pessoa que eu conheço pessoalmente muito bem, aliás, sou amigo dele, de ser uma pessoa que tem uma certa resistência em andar no meio dos movimentos sociais, não é assim uma pessoa muito de andar nos meios dos movimentos sociais, criou essa aura de ser um indivíduo que está para combater. Isto é, o Petro teve um elemento de antissistema, é outro tema que podemos discutir, Marco, porque é uma pulsão antissistema neste momento, que vem da extrema-direita. A extrema-direita quer dar cabo do sistema. Foi assim que Bolsonaro foi eleito, não é? Sendo pessoas do sistema, não é? Mas esse antissistema tem uma razão profunda, porque há muito descontentamento das pessoas. As pessoas estão a ver que não podem viver minimamente das suas condições. E então, com a guerra do Irão agora nos Estados Unidos, é incrível o aumento da gasolina, o aumento dos combustíveis, o aumento da alimentação, sobretudo porque a inflação dos trabalhadores é sempre superior à inflação geral do país. Porque onde os aumentos são mais altos é na comida e nos combustíveis, que é a única coisa que os trabalhadores usam. Não usam muitas outras coisas. E aí a inflação é maior. Portanto, esta situação é uma situação complicada se realmente o líder não tiver a possibilidade de uma comunicação da sua política com o povo. E que não consiga realmente comunicar rapidamente com o povo as suas medidas, sem confiar demasiado na institucionalidade, porque ela é hostil. E eu tenho que dizer, e não estou a dizer novidade nenhuma ao Marco, o Lula, inclusivamente, é líder de um governo que lhe é hostil, em parte. Não é? Tem ministros que não partilham de modo nenhum as suas ideias. É uma situação completamente diferente do Petro, mas, como digo, o Petro teve a ideia de um antissistema de esquerda, porque ele tinha sido revolucionário, teve no M19, quer dizer, dava a ideia de que ele podia ser um antissistema, mas pela esquerda. E não era, de maneira nenhuma. Foi um homem do sistema e cumpriu a Constituição, fez tudo isso, etc. Bem, o que nos resta neste momento é o antissistema de extrema-direita. Não há outro antissistema neste momento. Não é? Não havendo isso, o que é que os Estados Unidos estão a fazer na América Latina? Estão a fazer uma outra coisa, que é talvez a segunda ideia que lhe queria dar, Marco, com muita força. A primeira é o fim da direita tradicional e, portanto, a opção no futuro vai ser entre a esquerda e a extrema-direita. Portanto, a esquerda tem que saber como é que se vai definir para poder ser uma opção real à extrema-direita. A outra ideia fundamental, Marco, é que acabaram os golpes brandos. Os golpes brandos, que foi a tradição do princípio do milénio, que começou em 2009 com o golpe das Honduras,
depois foi para o golpe de Fernando Lugo, no Paraguai, em 2012, Dilma Rousseff, 2016, e Lula, a inabilitação do Lula, em 2018. Eram brandos porquê? Porque eram golpes que... Só vou carregar aqui a bateria, professor, só um minuto. Pode continuar, por favor. Eram golpes que, de alguma maneira, mantinham a institucionalidade, que tudo parecia ser normal. Eram golpes que vinham do Conselho de Estado, do sistema judicial, do Congresso, e, portanto, não havia realmente a ideia de uma perturbação democrática fundamental. E, portanto, esta vai ser fundamental para os chamados golpes brandos. Ora bem, os golpes deixaram de ser brandos. Agora são duros. Quando se bombardeiam as lanchas de pescadores, que em águas territoriais, quer da Colômbia, no Pacífico, quer no Atlântico, vão transitando em águas territoriais, se bombardeiam, já não é um golpe duro. Não é um golpe mole. Quando se sequestra, captura e sequestra um presidente de um país democraticamente eleito e se leva para uma prisão dos Estados Unidos, Nicolás Maduro, não é um golpe brando. Quando os navios de guerra estão hoje na costa do Brasil, estão na costa da Venezuela, com muito mais força e presença do que estavam antes, isto já não é um golpe brando. É realmente uma ameaça muito maior, que pode levar ao bombardeamento. O bombardeamento primeiro que existiu foi o bombardeamento do Raul Reis, da guerrilha das Farc, como sabe, na Amazónia, que hoje sabe muito bem como ela foi realizada com a colaboração da CIA, a colaboração da extrema-direita colombiana, para destruir e para depois implicar toda a esquerda no apoio à guerrilha, o que, obviamente, acabou por não resultar. Mas Rafael Correia foi atacado por se encontrar o seu nome no computador do Raul Reis. Portanto, nós entramos num domínio de golpes duros que podem envolver a invasão, podem envolver o ataque informático, podem envolver o fortalecimento das bases militares. Como, por exemplo, professor, à medida em que o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho foram caracterizados como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos. Uma operação semelhante àquela da captura do presidente Maduro e da sua esposa, uma operação de captura de um líder qualquer, ou do PCC, ou do Comando Vermelho, do PCC em São Paulo, do Comando Vermelho em alguma favela, em alguma comunidade do Rio de Janeiro, uma operação pontual de captura de um líder, sob a alegação de que era uma liderança narco-terrorista numa clara numa clara prática contra a autonomia, a soberania nacional brasileira. A gente não pode dizer que isso é uma improbabilidade, alguma coisa inverossímil. Não, essa outra característica do golpe duro, é exatamente essa, não é? Porque o Trump inventou um outro termo que não tem nenhuma consistência, que é o Estado narcoterrorista. E, portanto, o México pode ser, em qualquer momento, decretado um Estado narcoterrorista, porque, obviamente, narcotraficantes no México. Pode ser no Brasil, pode ser na Colômbia. E, naturalmente, o PCC, mesmo com atividades que sejam do mundo económico, e do roubo e do furto, etc., que não têm a ver com ideologia política ou com o narcotráfico, na medida em que o têm, também podem levar amanhã a que o Estado brasileiro seja decretado um Estado narcoterrorista. Mas a importância disto é o nível de ingerência que isto permite no sistema financeiro, no vosso PIX, na vossa autonomia financeira, porque, afinal, qualquer empresa, por exemplo, um banco, que tenha dinheiro que seja relacionado com o Comando Vermelho ou com o PCC, pode ser alvo de interferência dos Estados Unidos. Portanto, congelamento, inclusivamente, de ativos brasileiros é possível, como se fizer da Venezuela, por exemplo, como se fez da Rússia, etc. Portanto, nós estamos numa situação muito mais dura, muito mais perigosa do que a que estávamos antes. É por isso que eu digo
Brasil, alerta máximo, porque é o grande alvo neste momento, nos próximos meses. Não merece a pena o Lula ter perdido tempo para ir falar com o Trump, porque o Trump não tem já nenhuma eficácia nisto. É o sistema que quer um controle total, porque precisa de controlar e neutralizar a China, não é? E, portanto, com isto, com estes instrumentos, permite-se intervir e ingerir nos interesses de qualquer país, de qualquer forma. E é isso que nós vamos ter que assistir nos próximos tempos e, naturalmente, como vai ver, talvez uma terceira ideia, Marco, é que nós estamos a ver que os partidos de extrema-direita são os mais bem financiados e são os que usam melhor as redes sociais. Têm mais recursos técnicos para as redes sociais. É certo que o Brasil também já tem muita gente, hoje tem um sistema de redes sociais muito forte. Mas, tomem nota disto. Eu posso, no artigo, mando qual foi a diferença de financiamento da campanha do Abelardo e do Ivan Cepeda. Mas o Ivan Cepeda não gosta de utilizar as redes sociais. O Abelardo tinha um hino da campanha do Abelardo, de um cantor popular. O Ivan não quis entrar nesse populismo, digamos assim. E, portanto, é outro estilo de fazer política. Eu gosto muito do Ivan, também o conheço muito bem, foi um grande senador. Só para deixar claro, professor Boaventura, Abelardo de la Espriella é o candidato da extrema-direita, Ivan Cepeda é o candidato governista apoiado pelo presidente Gustavo Petro. E todas as consultas da Colômbia estão a indicar que muito provavelmente ganha o candidato da extrema-direita. Se toda a direita migrar para ele, eu não tenho certeza de maneira nenhuma, não confio em sondagens, é um outro princípio que devemos ter, é não confiar em sondagens. As sondagens hoje são cada vez mais viciadas para condicionar as eleições e as intenções de voto, mas muitas vezes não expressam nada da realidade. Não quer dizer que não haja empresas de sondagem fiáveis, existem. Mas cada vez mais o que é dominante são novas empresas que surgem, são máquinas de manipulação da opinião pública. Porque é uma coisa importante que o Marco tem que ter e os brasileiros têm que ter em mente. Não é a sociedade que está polarizada entre esquerda e extrema-direita. São os telemóveis, são os celulares. Os celulares é que estão polarizados. Porque a partir de agora o senhor vai receber mensagens que a extrema-direita sabe que são fundamentais para um professor da sua idade, afiliado no PT, com a sua ideologia, etc. O Abelardo tem vários nomes na internet. Por um lado é o tigre, por outro lado é o homem do deserto. Depende dos públicos para quem está a falar. Portanto, esta personalização algorítmica, porque é massiva, mas chega ao seu celular de uma maneira muito personalizada. É isto, em meu entender, que vai criar o grande perigo num país que já está muito minado pela direita, porque não se compreende depois de tudo o que fez Bolsonaro, das 700 mil mortes eventualmente evitáveis, de uma tentativa de golpe de Estado que está absolutamente documentada. E, afinal de tudo, há uns 30% da população que parece que estão cativos do seu voto, faça ele o que quiser. É esta a política emocional que já não atende à verdade. As pessoas já têm a sua ideia, já decidiram, digamos assim. E, portanto, a esquerda tem que ter um cuidado extremo de, por um lado, ser verdadeiramente a alternativa à extrema-direita, nenhuma concessão a eles, uma dureza total com a extrema-direita e, ao mesmo tempo, tentar captar algum centro, que são aqueles que estão indiferentes e que veem que a extrema-direita só tem uma vantagem. A extrema-direita... Você já começou a fazer isso, faltam 10 minutos para a gente encerrar esse programa. Eu queria que você fizesse uma espécie de experimentação, né, sobre... diante dessa situação de alerta máximo, quais deveriam ser os giros
as inflexões a serem feitas por Lula nos próximos, pelo governo Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, pelos partidos de esquerda em geral, nesses 4 meses que nos separam do dia 4 de outubro, que é o primeiro turno. Quais seriam um colega, amigo, que participa com frequência no Trilhas da Democracia, o historiador Valério Arcari, fez referência, usou um termo que é giro de emergência, né, diante dessa situação, né, que o senhor acaba de caracterizar como de alerta máximo. Seria necessário um giro, uma inflexão? Quais deveriam ser as decisões a serem tomadas numa eleição que, tudo leva a crer, será muito apertada? A decisão, tal qual foi nas eleições de 2022, vai se dar com uma diferença percentual de votos muito estreita. Diante dessa situação, repetir a experiência da Frente Ampla, com que centro, já que o centro, a direita republicana, a direita tradicional, ela desapareceu, né? Já não é mais possível, já que fazem parte já há 4 anos da coalizão governamental, contar com Simone Tebet, o impacto causado por Simone Tebet, Geraldo Alckmin, entre outras lideranças. Ampliação da Frente Ampla, com quem no centro, com qual centro ainda existente, ou uma inflexão à esquerda? Por favor, professor. Essa é uma grande pergunta, uma pergunta de milhões, não é? Eu tenho as minhas ideias, que tenho muito gosto e tenho-as partilhado noutras eleições convosco, e essas são as seguintes. Em primeiro lugar, eu penso que, se fosse possível ainda fortalecer não só o bem-estar da população, das classes populares mais pobres, neste período, com alguma medida que pudesse fortalecer, com o controle da inflação, com o controle do preço dos combustíveis, com qualquer outra medida material, digamos assim, que mostrasse exatamente que um governo democrático de esquerda pensa constantemente nas classes populares mais oprimidas, e isso vê-se materialmente. Pode ser no sistema de pensões, pode ser no salário, pode ser na inflação, pode ser... Há de haver medidas que devem ser tomadas, que ainda possam ser tomadas, que possam significar, porque é sempre a base de que partem as pessoas, não é? Essa é muito importante, embora ela só tenha eficácia para os que não pertencem ao 30%, porque os que pertencem ao 30% bolsonarista podem-lhes dar tudo, mas eles continuam a votar Bolsonaro. Isso aí é perdido, acabou, não é? Em segundo lugar, eu penso que o presidente Lula não tem sido bom a comunicar as suas políticas. O presidente Lula não tem sido, porque é uma pessoa de um trato absolutamente agradável e não tem aquela inibição que tem o Petro em relação aos movimentos sociais, mas é evidente que criou-se um pouco a ideia no Brasil, e essa é perigosa, de que a vitória podia, até há pouco tempo, era a ideia de que a vitória estava certa. E não se preparou para o contrário. A vitória está em perigo. E isso não pode ser apenas o presidente Lula. Tem que ser o partido todo. Ou seja, o partido, o PT, deixou de saber andar nas favelas. Deixou de saber falar para os favelados. Quem fala com os favelados são os padres evangélicos pentecostais, que é exatamente uma força que está a emergir na América Latina. Porque o senhor tem que ver que o extremo, do ponto de vista da extrema-direita, toda a esquerda é extrema-esquerda. Quer dizer, o Lula é considerado de extrema-esquerda por parte da extrema-direita. É assim, como viu, assim que o Trump disse de Biden. Biden, que nem sequer é nada de esquerda, sequer era de extrema-esquerda. O que é que isto significa? Para os secularistas, significa que é comunista ou neocomunista. São expressões do Álvaro Uribe. Ou então Castro-chavista.
que é um conceito que o Uribe inventou. Se é evangélico, é a encarnação do diabo. Portanto, o Lula, para uns vai ser comunista e para outros vai ser a encarnação do diabo. E, portanto, ele tem que, efetivamente, pela sua contacto com o seu partido, em peso, na rua, nas praças, na comunicação, face a face, que vai ser muito difícil, realmente, num país que usa tanto as redes sociais, tem que, obviamente, investir nisso, eu tenho certeza que está a investir. Eu sou um pouco resistente, ao contrário à ideia do Ivan Cepeda, que não quer usar as redes sociais, que não gosta do espalhafato, é uma pessoa bastante moderada nesse aspecto, mas eu penso que corre um risco grande. E de onde é que vem o risco? Vem do seguinte, é que em 2022, com toda a força que tinha o Gustavo Petro, se a campanha durasse mais uma semana, ganhava, estava previsto, o candidato de extrema-direita, o Rodolfo Fernandes, que acho que já morreu. Ou seja, o peso em investimento nas internets. Veja, o Abelardo tem um concurso dentro das redes de que, se ele ganhar, vai haver muita gente que vai ter bilhete para ir ao Campeonato Mundial de Futebol. Organizou concursos nas suas redes. E, portanto, as pessoas vão tentar ganhar, num país dominado por apostas, vão tentar ganhar uma ida aos Estados Unidos. Veja até onde chegaram. Portanto, perante isto, para uma população que já está, digamos assim, muito desinformada, muito dominada pelas redes sociais, porque passa 5 horas por dia nas redes sociais, o que ela vai receber no seu celular é sempre a polarização. Ele é isto, é a encarnação do diabo, ele é um comunista, é isto, etc. Eu penso que esta seria uma outra medida muito importante, que era atender ao trabalho de base, que foi aquilo que foi, digamos, geneticamente, o que o PT fez foi trabalho de base na origem. Eram as células do PT que o Marcos se deve recordar. Isso acabou, de alguma maneira. Em terceiro lugar, eu diria que, obviamente, tudo se caminha para isso, haja uma aliança de frente ampla de todos aqueles partidos, nomeadamente do PSOL, que se possam vir a articular. E o PSOL é um partido problemático, porque também criou muita rejeição, porque tem tido políticas. Eu tenho um grande apreço por Valério Marcari, é uma pessoa que tem uma posição correta, embora por vezes tenha que fazer cedências, e não sei em que medida, porque eu pertenço a uma corrente e não sei qual é a medida, a corrente em que está, se é onde está agora o Guilherme Boulos, e, portanto, nós não sabemos. Há muita gente que se une ao Lula agora apenas para ser o sucessor do Lula, nada mais, por oportunismo. Também há muito oportunismo na esquerda. Eu penso que esta é uma outra nota que não quero dizer muito mais sobre isto. A outra coisa é que eu acho que o Lula tem que assumir na sua vice-presidência um sinal muito claro aos grupos sociais hiperdescriminalizados, discriminados no Brasil. A população afrodescendente e a população indígena. Veja que o Ivan Cepeda, a vice-presidente dele, é uma indígena. Não é? Mas veja como a Paloma Valência foi buscar um homossexual para vice, porque viu que seria uma entrada. Bem, o Brasil tem a comunidade afrodescendência. Depois do desastre da atitude do presidente Lula face a um querido amigo e um grande intelectual e político, que é o Silvio Almeida, que, a meu entender, foi maltratado pelo Lula de uma maneira muito pouco correta, em meu entendimento. Eu sou sempre amigo dos políticos, como sabe, de políticos de esquerda, mas mantenho a minha autonomia, não é? E não gostei da dureza como o Silvio Almeida foi tratado. Não entro de maneira nenhuma em detalhes sobre o que aconteceu, efetivamente. O que eu sei é que o Brasil é hoje uma população de maioria que se identifica com a maioria negra. E, portanto, o que é que isso significa?
significa que essa população, depois do que aconteceu ao Silvio Almeida, pode estar a pensar que realmente o PT e o governo de esquerda deixou de olhar para eles. Não é? E no que respeita à política indígena, o presidente Lula tem sido, de alguma maneira, ambíguo, porque é um desenvolvimentista, sempre foi, ao contrário do Petro, que assumiu uma posição ecologista muito clara, que capta os jovens, e ele captou muitos jovens pela questão ecológica. O Lula não consegue fazer isso, porque tem sido extremamente ambíguo. Basta ver as ações da Petrobras na Amazónia, a possibilidade da privatização do Tapajós, do Rio Tapajós. Quer dizer, há muitas ambiguidades neste domínio que, a meu entender, a uma pessoa de certa idade não torna possível captar a juventude, que é mais antissistémica e que tanto pode ir para um lado como para o outro. Se houvesse o outro, também podia ir para o outro lado. Ocorreu um certo distanciamento entre os setores mais jovens da população, um certo distanciamento entre os setores mais jovens da população brasileira, e o voto no Partido dos Trabalhadores, o voto na esquerda, né? A juventude vem sendo capturada, em parte, pelas novas organizações de extrema-direita, né? Como, por exemplo, o Partido da Missão, que tem como base o MBL. Professor Boaventura, a gente chegou ao fim dessa análise da conjuntura política latino-americana. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã, às 15 horas, nós voltaremos a receber o professor Boaventura para dialogar sobre o seu novo livro, publicado pela editora Cotter, que tem como título, sugestivo título, Dicionário Insubmisso para o século XXI, 30 exercícios socioespirituais. Não percam, amanhã, às 15 horas. Professor Boaventura, muito obrigado, e nós nos encontraremos amanhã para um diálogo sobre esse livro. Um grande abraço. Um grande abraço. De sábado para todos.